E aí, galera? E aí, beleza? Tudo bem? Estamos começando mais um PIB Jovem, hoje com um formato um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Sejam bem-vindos a um pedacinho da nossa casa. A gente está aqui realmente se reinventando, vendo como que a gente pode estar junto durante esse momento aí de pandemia, fazendo o que a gente pode para realmente glorificar a Deus. E a gente espera que esse momento seja um momento especial e que Deus realmente toque no seu coração. É algo realmente bem diferente até do que a gente está acostumado, né? Mas quando Deus chama, a gente obedece. E é por isso que a gente está aqui hoje. Então, a nossa oração realmente é que você esteja com o coração aberto para que Deus, de fato, esteja entrando aí na sua casa, onde você está nesse momento, para que o Espírito Santo realmente transforme aonde você estiver e que realmente hoje seja uma palavra que impacta a nossa vida, né? Que nos transforme. Então vamos começar orando. Feche seus olhos aí comigo, vamos orar. Deus, muito obrigada por esse dia, Pai, muito obrigada por essa ferramenta que o Senhor nos deu, Pai, essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa noite, abençoa esse momento, Pai, aonde a pessoa estiver assistindo, Pai, que o Seu Espírito Santo, Pai, possa estar tocando os nossos corações e que, de alguma maneira, a gente possa estar sendo transformado e que a gente fique cada vez mais parecido contigo, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estou aqui com o Lê, o meu marido. Vocês estão um pouco acostumados a ver minha cara, mas o do Lê, né, amor? Não é sempre, então a gente tá aqui de forma descontraída. E ele vai compartilhar um pouquinho com a gente, um pouquinho da história dele, um pouquinho do que Deus fez na vida dele, né? Então vamos começar? Eu vou fingir então que eu vou fazer umas perguntas pra você. Tá. E daí a gente vai conversando, Beleza. Tá bom? Eu sou tímido pra aparecer assim nessas coisas, então... sei lá, mas tô tentando, é isso aí. É isso aí. Então vamos lá. Leandro, conta pra gente um pouquinho de você, porque, por exemplo, quem tá olhando às vezes não sabe se você nasceu na igreja, você não nasceu, você sempre conheceu Jesus, você... Eu tenho 26 anos, sou casado com essa sereia de cabelo azul. Depois que eu me converti, né, a gente ouve muito testemunho assim falando: nasci num berço cristão, eu nasci num lar cristão. Eu não nasci num lar cristão, né, não um cristão praticante, era todo mundo católico, mas a gente não ia assim, não participava muito, era mais para cumprir tabela. E aí, então eu não era cristão, né, e aí assim foi por 16 anos, e aí... era assim a minha vida, não era cristão, né? Não era cristão. Respondi a pergunta? Acho que sim, Respondeu. Tá. E daí, beleza, então isso faz quantos anos? 9 anos. 9 anos atrás. Há 9 anos atrás você vivia, sei lá, como você queria, né? Digamos assim. E como daí, um jovem de 16 anos vivia, né? como que era o seu estilo de vida, assim? Tipo, quais eram os seus hábitos, os seus costumes? Então, hoje mudou muito. Eu vejo pelo meu irmão, que tem 15 anos, eu vejo que mudou muito, mas algumas coisas nem tanto, mas é um pouco parecido assim, outras bem diferentes, mas enfim, era como um adolescente, na verdade, né, de 16 anos vivia. Então a gente estudava, eu já trabalhava na época com os meus pais, eles tinham loja, então no contraturno da escola eu trabalhava, mas aí final de semana, quando sobrava um tempinho, a gente tava na rua, né? Fazendo festa e bagunça, e aí pra gente era normal, a gente entendia que era normal. A gente fazia as coisas escondidas dos nossos pais, porque a gente era muito novo, então eles não podiam saber o que a gente estava fazendo. Por mais que a gente achava que eles sabiam e na verdade faziam de conta que não, mas eu sei que não, porque senão eu teria apanhado muito da minha mãe. E a gente achava que era tudo normal. Então a gente começou a beber muito cedo, a fazer festa muito cedo, e aí acaba uma coisa levando a outra, então comecei a fumar também, aí acabei me envolvendo com droga, não droga pesada assim, só maconha e tal, e era assim, Essa era tipo tua rotina? Essa era a rotina, era uma coisa normal, a gente
achava que era de boa, não era nada, meu Deus, estou fazendo isso, aquilo. Não, era uma coisa normal. Então a gente saía para fazer festa e coisa e tal, e era isso aí. E quando que mudou? O que aconteceu na tua vida que deixou de ser assim? Então, Se deixou de ser nesses 16 anos, então, a partir ali dos 13, a gente começou a aprontar, assim, mais coisa mais doida, assim. E aí, a gente era católico, como eu falei, mas a gente participava só, assim, uma missa ou outra que fosse especial, alguma coisa assim. E aí fazia catequese, aquelas coisas lá, mais para cumprir tabela, porque tinha que fazer. E aí, mas eu nunca tive, nesses 16 anos, não sei se era por ignorância da minha parte, ou talvez porque também, né, quase 10 anos atrás, então era outro tempo. Era o tempo do Orkut ainda. Então, eu nunca tive, nesses 16 anos, eu nunca tive nenhum contato, nenhum acesso, nunca tive nenhum... Tipo assim, eu não sabia nada sobre a vida cristã protestante, digamos assim. Eu não sabia nada sobre o meio evangélico. Nada. Até hoje a gente brinca, o pessoal zoa muito, né? Tem meme e tal, sobre, por exemplo, o cara do chapéu, não sei o que, sobre dízimo, que não sei o que, pastor, tudo ladrão. Mas eu nem isso, assim, eu não sabia nada do meio evangélico, nenhum amigo meu, não tinha nenhum amigo que fosse. Depois, na verdade, eu descobri, só que também não culpo eles, porque a gente era tudo novo, então aquela coisa não culpo eles por exemplo, não ter falado nunca pra mim sobre isso e tal, mas então não tinha conhecimento nenhum. E aí, aconteceu que em 2011, que era o ano de formatura, né, terceirão, na escola, aí era aquela coisa, né? A gente era os mais velhos da escola, a gente queria curtir muito o último ano, então não tinha muita pretensão de vida, assim, tipo, planejamento. Eu sabia que eu queria fazer uma faculdade, porque tinha que fazer uma faculdade, depois trabalhar e aí seguir minha vida, mas não tinha muito rumo, assim. E aí, nesse último ano, eu conheci, né? Excelentíssima, mas... de primeiro, assim, a gente, né, só se conheceu, a gente acabou ficando amigo. Eu fui me apresentar para ela no primeiro dia de aula, vi que ela estava sozinha, perdida lá. Aí eu fui na intenção, né, de dar um chavequinho e tal. E aí eu me apresentei, a gente conversou, mas ela tinha namorado, então respeitei. E aí a gente seguiu a vida naquele ano. Aí ali, no primeiro semestre a gente ficou amigo. Sim. Só que acabei, né, eu tipo, tava envolvido com outras meninas assim e tal. Nunca fui de namorar também, mas... E aí eu acabei gostando dela, né? Porque eu era diferente. Porque a gente sabia, a gente chamava ela pra sair e tal, e a gente notava que ela era diferente. A gente não entendia muito bem por quê, a gente sabia que ela era diferente. Ela não bebia, não saía pra todo lugar que a gente ia. E aí eu notei que ela era diferente, aquilo me chamou a atenção e tal, e eu acabei gostando dela. E aí, eu não te dei bola, né? E ela não me correspondia, assim, eu ficava em cima dela enchendo o saco, mas ela não me correspondia. E aí até que aconteceu que ela terminou o namoro dela, e aí eu pensei, opa, acho que é a minha chance. Aí eu comecei a investir mais pesado e tal, e ela, mais mesmo sério. assim, ela foi ainda, calma, né, não é bem assim, foi me segurando. E aí ela falou assim, em julho, né, que era nas férias, ela falou, tem um acampamento que eu sempre vou, que é muito legal, e eu queria muito que tu fosse. E aí, queria fazer tudo pra agradar ela, eu pensei, lógico que eu vou. Aí pedi pra minha mãe, até fiquei surpreso dela ter deixado eu ir, mas como eu falei que era uma coisa de Deus, que era uma coisa de Deus, uma coisa tipo que era de igreja, minha mãe falou, não, lógico, vai meu filho. E você nunca se imaginava ir nas férias de julho pra um acampamento, né? Não. Então, e era bem na semana do meu aniversário. Então a gente já tinha programado uma festança, assim, eu com um colega meu, que às vezes a gente fazia festa junto, que ele fazia perto ali e tal, e a gente já tinha programado a festa. Um final de semana antes da gente ir viajar para esse acampamento, a gente também fez muita festa, até deu alguns problemas e tal, e foi uma doideira, assim, aquele final de semana. E aí eu falei, não, vamos lá e vai ser legal. E aí eu fui, mas sem saber pra onde eu tava indo, sem saber o que ia acontecer, e cara, aquela semana... Foi só por ir. Mudou completamente a minha vida, virou de cabeça pra baixo, e Deus fez coisa muito doida. Que foi no acampamento Palavra da Vida, Paraná. E aí a gente foi pra lá, que é ali perto de Curitiba, né, a gente foi pra esse acampamento, então
Esse acampamento acontece sempre no verão e no inverno. E aí começa na segunda-feira até o sábado. E é um acampamento que vai gente do Brasil todo, cristão ou não cristão. Tem muita gente que vai e conhece a Jesus lá. E aí eu cheguei lá sem saber onde eu tava, e a galera vinha conversar, e aí, beleza e tal. Ah, de que igreja que tu é? Ah, sei lá, da católica lá, da matriz, a gente falava. E aí eu fui notando um ambiente totalmente diferente do que eu tava acostumado. Aí beleza, o primeiro dia eu já achei muito bacana a questão de louvor e pregação, tudo totalmente também diferente do que eu tava acostumado. Achei muito legal. Falei, beleza, vou passar a semana aqui de boa com ela e tal, e aí tá. Aí na terça-feira também teve a programação lá, que é de brincadeira, gincana assim e tal, é muito bacana. E aí eu sei que isso começou na segunda-feira, na quarta-feira teve o culto da manhã, e aí tinha um momento sempre depois do culto da manhã, que era um momento de devocional, que aí você fazia sozinho a devocional, lia sua Bíblia, e tinha um materialzinho para você seguir. Só que como eu não estava acostumado com ler a Bíblia, essas coisas assim, eu não sabia o que fazer. Então na quarta-feira era o primeiro dia que a gente ia fazer isso sozinho. E aí eu peguei e chamei o cara, que tipo, sempre tem um cara no quarto assim, que é o teu conselheiro. E aí eu chamei o meu conselheiro, e aí eu falei, cara, não sei o que fazer e tal, podemos fazer junto? E era no dia do meu aniversário, na quarta-feira eu estava fazendo 17 anos. E ele me chamou para conversar, e ele começou a perguntar sobre a minha vida, como é que era e tal. Aí eu acho que virou aquela chavinha, gente que entende assim, pô, o cara ainda não segue a Cristo, o cara ainda não entregou a vida a Cristo e tal. E aí ele falou assim, cara, ele começou a me mostrar na Bíblia, assim, o plano de salvação ali, abriu a Bíblia em Romanos, começou a ministrar na minha vida. E aí ele falou que, né, do sacrifício que Cristo fez por nós e tal. E aí eu pensei, pô, aí aquilo foi enchendo a minha cabeça, assim, e o meu coração, e eu fui sendo inundado por aquilo, e eu falei, pô, daí eu já me emocionei, eu sou meio emocionadão, assim, daí eu já me emocionei, daí eu comecei a chorar com ele, assim, ele falou, cara, daí ele fez a pergunta, né, pô, cara, tu quer aceitar Jesus, tu quer, né, convidar Jesus para entrar na tua vida e fazer um rebuliço e mudar a tua vida por completo e transformar tudo? Eu falei, cara, eu quero. E aí foi muito doido, daí ele orou comigo, eu aceitei Jesus naquele dia, e daquele dia em diante, isso era quarta-feira, até no sábado de manhã, todo o culto que tinha, qualquer louvor, pô, me caía assim, quebrantado, e chorava um monte. E aí, pô, eu lembro, foi muito massa, cara, E eu lembro que no dia que ele aceitou a Jesus, ele veio correndo, tipo, porque lá os meninos não podem entrar no quarto das meninas, obviamente, né? Então era bem longe. E daí ele me chamou, assim, eu lembro que você me chamou, tá, vem cá. Daí eu fui, assim, o que foi? Daí ele tava chorando. E ele começou a falar, tipo, bem apaixonadão, assim, tipo, entreguei minha vida pra Jesus. E chorando, assim, imagina, né, um marmanjo, assim, chorando, falando, entreguei minha vida pra Jesus, que massa, cara, que massa, no dia do meu aniversário. E ele não parava de chorar, e daí, obviamente, também, né, já chorei junto, daí a gente se abraçou, e meu Deus do céu, ele tá aceitando a Jesus no dia do aniversário dele, né, então isso foi algo bem marcante, assim, pra gente, né. Sim. E aí foi. Aí eu voltei no sábado, e aí eu pensei, pô, agora eu sou crente. E aí aquilo, pô... E eu pensei, vamos ver agora se realmente isso foi uma mudança sincera, porque no próprio sábado que a gente retornava tinha uma baita festa esperando ele. E aí no sábado a gente voltou embora, aí, né, eu pensei, pô, agora eu sou crente. A gente foi pra festa de aniversário, que já tava tudo planejado. Eu cheguei lá, comemoramos com esse meu amigo, e aí, pô, foi muito legal, cara. E aí, tipo assim, a galera já tinha bebida, tinha cigarro e tal, e aí, tipo, vinha os camaradas, pô, parabéns, não sei o que, cara, e aí e tal. Aí vinha, tipo, com a cerveja, assim, pô, uma cerveja aí e tal. Eu falei, não, cara, agora eu sou crente. Daí, como assim? Pô, eu tava aí, fui viajar essa semana e, pô, cara, deu... Aí eu comecei, tipo, meio que pregar pros caras, e eu achei que eles iam me zoar, entendeu? Só que aí... Eu, tipo assim, não tô nem aí. Eles que falem. Eu falei, pô, não, agora eu sou crente, cara. E aí, tipo, eu lembro de 2 amigos meus que estavam nesse momento, assim, que eles pararam e falaram, pô, cara, que massa. Pô, eu também queria mudar minha vida assim e tal. E, pô, é difícil. Eu falei, pô, então, cara, mas é só tu seguir a Cristo. E eu comecei a falar pra eles assim. E aí aconteceu umas 2 vezes na festa, assim. E aí, depois daquele dia,
tipo assim, mudou minha vida realmente assim, da água pro vinho, né? Sim. E eu, na verdade, do vinho pra água. E aí, eu não bebi mais, eu não fumei mais, não fiz mais besteira, não saí com mais outras meninas. Eu daí comecei a investir nela e ela falou, agora tu entendeu por que a gente não podia namorar? Então tem que ser assim, a gente tem que conversar primeiro, meu pai tem que te conhecer, a gente tem que orar juntos e tal. E aí se a gente entender de Deus que é da vontade dele, a gente vai namorar. E aí ele foi, cara. Daí eu comecei a participar da igreja dela, né? Comecei a frequentar lá. Até foi muito legal porque eu fui muito bem recebido lá pelo Vlad, que era o nosso líder de jovens, que ele gostava de ir na ferida, assim, sempre com uma palavra de exortação, mas aquilo para mim sempre foi muito valioso porque ajudou a quebrar, a mudar muitas coisas, a entender muitas coisas que eu fazia, que achava que era certo e que não. E aí o Davi também, que foi meu primeiro amigo cristão, assim, que é meu grande amigo até hoje. E deu um nozinho? E aí eu cheguei Lembra que ele falou que ele é emocionado, né, gente? Esse é o Leandro. Eu cheguei, depois que eu voltei, eu conversei com a minha família, falei que eu tinha aceitado Jesus e que eu ia mudar minha vida. E minha mãe falou, pô, que legal, né? Que legal. Então, se isso não tem problema, que tu não é mais católico. Se isso vai ser bom pra tua vida, eu falei, pô, com certeza e tal. E eles super aceitaram de boa, assim. E aí eu passei a frequentar a igreja dela. Aí no primeiro dia que eu fui, num sábado, num grupo de jovens, chamei 2 amigos pra ir. Eles foram comigo só pra me acompanhar. E aí eu já conhecia o Davi umas 2 semanas, que era esse amigo, ele já era amigo dela da igreja. E aí no primeiro dia que eu fui, ele já chegou e ele me deu uma Bíblia de presente. Tipo, ele me conhecia 2 semanas e ele me deu uma Bíblia. Ela falou, pô, o Leandro, meu amigo, tal, que a gente tá conversando e tal, a gente tá meio se gostando e ele, né, tu tem que conhecer ele. Ele me conheceu umas 2 semanas, a gente ficou colega assim. E aí eu cheguei no primeiro dia, ele me recebeu e me deu uma Bíblia de presente, que eu não tinha. E até depois eu vou pausar o vídeo e vou buscar ela, que eu não peguei aqui agora pra mostrar, que eu tenho até hoje. Tá caindo aos pedaços, mas é a Bíblia que eu mais gosto. Sim. E ele sabia que eu pegava onda, ele gostava também, ele queria aprender a pegar onda. E aí ele me deu uma Bíblia do surfista. E, pô, pra mim, assim, foi, sei lá, um dos maiores presentes que eu ganhei. Eu achei muito legal. E aí eu passei a frequentar a igreja ali, me tornei membro depois, vim me batizar alguns meses depois. Aí 3 meses também a gente conversando, eu conheci os pais dela, a gente, né, viu que realmente era aquilo que a gente queria. Aí a gente orou e aí, né, isso foi em julho e em outubro a gente começou a namorar. Um pouquinho rápido, porém. E aí aí foi, meu. Aí a gente, né, aquele primeiro amor, comecei a servir na igreja. Sim. A gente tinha um grupo de jovens ali que a gente tava trabalhando fervorosamente, sim, para fazer o negócio crescer e foi muito legal esse tempo. E aí teve um pouquinho de problemas, assim, porque daí eu comecei a querer ir quase todo dia pra igreja para ajudar a ajeitar as coisas lá. E aí minha mãe começou, pô, calma aí, daqui a pouco tu vai virar um fanático, ela falava assim. Então calma, daí aí no começo eu achei que ia ser tudo certo, e aí começou a meio que ficar um probleminha, mas depois a gente passou por isso, e aí foi, né, muito doido, assim, Deus realmente mudou a minha vida, me limpou de muitas coisas que eu precisava ser limpado, e aí a gente foi num crescimento, que até hoje a gente vem crescendo, se fortalecendo e tal, mas é muito doido ver sei lá, a mudança que Deus faz na nossa vida, assim, e as coisas que ele vai trabalhando e tal. Então, e aí a gente tá até hoje, né? Aconteceu tanta coisa que se eu fosse falar tudo assim, sei lá, ia levar horas. Mas a gente foi, né? E assim a gente foi por 6 anos, até que a gente veio a noivar e casar. E esse acampamento que eu fui também, né? Só pra comentar. Eu gostei tanto que daí depois eu voltei mais 2 vezes e aí eu senti como se fosse assim, que eu devia algo para aquele lugar, porque aquele lugar mudou a minha vida. Então eu amo aquele lugar de paixão, as pessoas que servem lá, e aí eu passei a servir lá também. Então depois de 2 vezes que eu fui, né, já fazia uns 3 anos que eu estava nesse caminhando com Cristo, então eu me inscrevi para participar como equipe, a gente fala, né? Mas para ir para trabalhar, e aí depois a gente foi por mais, acho que uns 5, 6 anos indo lá para trabalhar. E até hoje, quando dá, a gente ainda vai. Então é um lugar que eu gosto muito também.
E aí, né? E eu lembro, assim, que tem muitas coisas muito marcantes, assim, durante toda essa fase de processo do reconhecer Jesus e de transformação, assim. Eu lembro que no começo, alguns amigos acharam legal, né, e tal, mas também teve amigos que associaram a mudança dele a mim. Então, por exemplo, pô, essa menina chegou aí e causou com a vida dele, mudou tudo nele. E, na verdade, eu era mera participante daquilo ali, do que Jesus estava fazendo na vida dele, né? Então, naturalmente, quando as coisas vão mudando, a pessoa vai mudando e, enfim. Mas isso foi muito legal porque as pessoas viam a mudança nele, sabe? Viam assim, pô, o Leandro não é mais o mesmo, o Leandro é diferente, o Leandro já não, né? E realmente, não é normal, assim, as pessoas mudarem da água pro vinho. Não é normal na quarta você aceitar Jesus, no sábado você já tá negando e falando de Jesus pra todo mundo. Eu lembro que eu cheguei nesse aniversário e eu pensei assim, vou chegar ali e o Leandro vai estar exatamente igual, assim, né? E ele literalmente falava de Jesus pras pessoas, assim. Então eu lembro, assim, a cena, ele falando assim, não, cara, porque Jesus muda a nossa vida, Jesus transforma. Cara, é um amor, é uma alegria que eu não tinha antes, né? Uma alegria que droga nenhuma traz. Eu lembro que ele falava e eu ficava assim, olhando assim. E, nossa, como aquilo impactou a minha vida também. Mesmo sendo, né, da igreja desde pequena. Os testemunhos do Lê é um dos mais bonitos que eu tive o privilégio de participar. Até também porque, que eu acho legal destacar, que é a transformação da família dele, né? Que quem é da nossa igreja sabe um pouquinho, né, de como acompanhou, assim. Mas quem não conhece, né, tipo, tudo que Deus causou, vamos começar pelo quem eu posso falar, que é a nossa queridíssima Lisandra, né? Tá, peraí, antes um pouquinho. Você vai contar? Não, eu vou fazer só uma pausinha pra ir buscar a Bíblia. Rapidinho. Continuando que o menino quis porque quis pegar a Bíblia. Mostra a sua Bíblia agora. Agora eu vou mostrar. A Bíblia do surfista. Tá menina. E aí, toda... ele encheu de adesivo, né? E toda velhona, mas é muito legal. Eu guardo com muito carinho. Até depois de anos eu falei, pô, Davi, tu nunca fez uma dedicatória. Aí depois ele colocou e escreveu aqui, 30 de julho de 2011. E é isso aí. Mas o que eu ia falar dali, com certeza ela é uma das melhores pra falar disso do que eu, né? Melhor do que eu pra falar disso. Mas ali também é a irmã do Lê, né, que pôde ter oportunidade também depois de se entregar a vida para Jesus. Pelo acampamento ou não? Ela foi no acampamento. Foi meio que tudo junto. Ela não disse, não foi exatamente no acampamento, né? Foi testemunho de vida, um pouquinho de acampamento, enfim. E Deus foi transformando a vida dela também. E é muito doido lembrar tudo que já aconteceu, assim, e ver onde ali está hoje, né? Para quem conhece, para quem não conhece, ali hoje ela serve no Ministério Nissi, que é o maior ministério gospel que você fala? Enfim, do nosso meio, o maior ministério de teatro que tem e dos maiores mesmo, de referência mesmo para quem não é cristão, né? O Nissi realmente é referência de teatro. E a Lisandra participa, serve e tem um testemunho lindo nesse sentido. A gente já falou no PIB Jovem também sobre a vida dela. E tudo isso vem ainda, né, de coisas que Deus vai fazendo sem a gente ter controle, né? Que nem seus pais. Pois é. E aí então, né, com o passar do tempo também, é que é muita coisa assim na história, Sim. Mas enfim, ele tá meio que Tentando resumir. Confusão, Não, a gente tá tentando resumir. E aí, com o tempo também, a gente, né, depois que Deus fez tanto pela minha vida, mudou tanto a minha vida, eu falei, pô, agora eu tenho que começar a tentar trazer meus pais nessa. E aí meus pais são separados. Meu pai era casado com a minha madrasta, tinha a minha irmãzinha no casamento deles. Minha mãe, casada com meu padrasto, tinha meu irmão também no casamento deles. E aí eu morava com a minha mãe. E eu pensei, não, aos poucos eu vou tentar trazer eles. E aí eu tentava, né, convidar, falar de Jesus e falar... Eles já viam a mudança na minha vida, com certeza, mas eles não tinham, assim, uma coisa de buscar aquilo para eles também, porque eles achavam que, né, na visão deles estava tudo certo. Eles não usavam droga, eles já eram casados, já tinham uma vida estável, então para eles não precisava, né, de tudo aquilo que eu precisei para me encaminhar. Mas eu tentei, a gente foi tentando e conversando e sempre orando por eles.
E aí, aos poucos, Deus foi começando a trabalhar. Então, ele trabalhou na vida da minha irmã, a gente convidou ela para ir para o acampamento, ela conheceu a Jesus lá. E aí, depois, né, ela foi um pouco na nossa igreja. E Deus foi transformando a vida dela até que ela realmente, né, entendeu o que Deus queria para a vida dela e a importância disso. E aí ela passou realmente a consagrar a vida para Jesus e passou a viver para Ele, né, até hoje. Foi pro seminário, estudou teologia, agora está lá no Unici. E aí depois os meus pais também. Missões, né? Hoje ela é missionária. E os meus pais também. Eu convidava minha mãe e meu padrasto para vir, eles iam algumas vezes na igreja, eu ficava muito feliz. Mas aí depois eles paravam de vir, até que um dia eles teve um retiro da família da nossa igreja. Eu convidei eles para ir, eles foram, passaram o final de semana, conheceram toda a galera da igreja, o pessoal recebeu muito bem eles. E aí no último culto teve um apelo, era o nosso pastor da época, o pastor Klaus, que também foi um baita exemplo na minha vida. E ele fez um apelo, né, de quem queria aceitar Jesus, se tivesse alguém ali. E aí a gente tava orando e eu abri o olho assim, dei uma espiadinha e tava os dois lá com a mão levantada. E aí eu chorei depois o resto da tarde. Fiquei muito feliz e a partir daquele momento, então, né, aos poucos eles foram frequentando a nossa igreja, foram buscando se fortalecer. E hoje, né, são um casal de Deus, eles servem na igreja, ajudam com o que podem, tem um casamento, um lar hoje muito melhor e é nítido ver isso na vida deles. E da mesma forma aconteceu com meu pai e com a minha madrasta. Eu acho que com eles foi um pouquinho depois. E aí uma prima da minha madrasta também começou a ministrar na vida dela, era de outra igreja. E aí aos pouquinhos também a minha madrasta aceitou assim mais firme. E aí meu pai ele se segurou um pouco porque ele era mais católico, tipo ele era mais firme assim, ele participava mais, era mais envolvido. E até por uma cultura familiar e tal. E aí para ele foi um pouco mais difícil no começo, mas a gente não desistiu, ele ficou orando firme assim por ele, uma corrente de oração. Aí depois ele, né, se rendeu e hoje é um homem de Deus também serve nos ministérios e serve no mesmo ministério que eu, inclusive. E tá lá trabalhando na igreja até hoje. Então hoje eu posso dizer que graças a Deus a minha família, né, serve ao Senhor. A gente ainda não parou, ainda tem meus tios, tem minhas tias, tem minha avó. Mas se Deus quiser, um dia vão estar com a gente também participando. A gente não, né, tá sempre orando por eles e tal, mas sabe que Deus tem um propósito e sabe o tempo de tudo. E assim foi. Hoje tá todo mundo na mesma igreja, todo mundo servindo, né? Sobre ministério também que eu peguei a Bíblia para falar também. Porque daí quando eu comecei a ler a Bíblia do surfista, ela tem várias coisas aqui que fala sobre o ministério que eu também não conhecia, que era do surfista de Cristo. E aí eu comecei a ver, eu falei, tem um Ministério Surfista de Cristo, eu vou trazer isso pra cá. Queria trabalhar com alguma coisa, eu falei, eu sou surfista, sou de Cristo, então vou trazer esse negócio pra cá. Queria alcançar esse alvo, né? Esse público-alvo, essa galera. E aí eu fui me informar, comecei a pesquisar, perguntar pra uma turma, e aí me passaram alguns contatos, eu comecei a conversar com a galera. O primeiro que eu conversei foi o Mauri, que é nosso líder regional aqui da região sul. E aí ele falou que o trabalho estava parado aqui em Santa Catarina, mas que eles estavam orando e estavam tentando reorganizar para voltar ativa aqui em Santa Catarina. Em alguns outros lugares já funcionava. E aí passou alguns meses, isso foi em 2013. Depois de alguns meses, eu achei até, sei lá, ia ficar por aquilo mesmo. Ele lembrou, me mandou uma mensagem, falou que ia ter uma conferência com a galera do Brasil todo lá em Imbituba sobre o surfista de Cristo. E aí eu juntei uma turma, chamei o Davi, chamei o meu pai, um outro brother nosso, a Thaís, e a gente foi lá para Imbituba para conhecer esse ministério. E aí foi amor à primeira vista, a gente se amarrou na galera lá, uma galera muito doida e com amor assim a Cristo e levar a palavra também, né, focando nos surfistas. E aí a gente se apegou naquele ministério, voltou para cá com a ideia de começar no outro ano, né, em 2014, em maio a gente começou, e aí já são 6 anos de missão que a gente trabalha com o ministério aqui, agora também stand-by, até por conta da pandemia e tal, mas eu sou muito apaixonado por esse ministério mesmo do Surfista de Cristo, que é um ministério muito bacana, e é mais uma prova de que Deus realmente ouve nossas orações, Ele
ele, né, não é só do jeito que ele quer, como ele planejou, mas ele também ouve nossas orações, faz como a gente pede para ele. Então, graças a Deus hoje, né, para tentar meio que resumir como é hoje. A Tá perguntou antes da gente começar, ela falou, como era a minha vida 10 anos atrás e hoje. Então, hoje eu tenho 26 anos, né, não que eu era um drogado, mas estou livre de tudo isso. Sou casado, uma pessoa maravilhosa. Ainda não temos filhos, mas temos 2 cachorros lindos. É verdade. E a gente mora, né, onde eu morei por muito tempo com a minha mãe. Depois que a gente casou, a gente teve que sair da praia, mas eu queria muito voltar para a praia. E hoje, graças a Deus, faz 6 meses que a gente está morando aqui na praia, numa casa que também que era meu sonho, ter o nosso cantinho, e ter o trabalho também, que era um trabalho que não que eu sonhava com isso, mas hoje é o que dá o nosso sustento, e que eu me apaixonei, me apeguei muito também aos meus trabalhos. Eu tenho 2 empregos, que é trabalhar na área portuária, e que é uma coisa que eu gosto muito e tal, me identifiquei muito, e né, tudo essa questão de praia e mar, e isso, tudo assim, coisa que eu gosto. E então, acho que é isso, né? Ter estabilidade, poder ter um ministério, poder ter uma igreja abençoada também, e poder estar servindo e poder fazer as coisas debaixo da vontade de Deus. Para mim isso não tem preço, poder olhar para trás e ver um caminho que eu não sabia o que seguir, o que fazer, e hoje, né, ter a minha vida estável, não que seja perfeita, né? A gente tem problemas como todo mundo, passa dificuldades, às vezes passa um desafio, mas saber que a gente tem com quem contar, além da nossa esposa, além dos nossos pais, dos nossos amigos, mas ter uma força maior, um pai maior que a gente pode contar, né, e poder pedir para ele, poder se segurar nele a hora que aperta. Isso é maravilhoso e não tem o que transforma a nossa vida, né? O que eu acho muito doido de tudo isso, desses detalhes, é que nem o Lê disse, todos os detalhes foram cuidados por Deus, assim. Às vezes a gente acha que tá dizendo só um sim, assim, sabe? Só, levantei a mão e entreguei a vida para Jesus, e acha que é isso. E na verdade Deus já tem um plano lindo, e aquilo ali é só o primeiro passo, assim, que depende de nós realmente, de né, permitir que Deus transforme. E a transformação dele vem e é incrível, porque daí muda coisas que a gente nem imaginava, assim, né? Hoje a geração dos irmãos do Lê, né, dos menores, já é outra criação, assim, né? E pra gente, assim, ver, né, tudo que Deus tem feito, que a gente sabe que ainda vai fazer, é incrível, porque fazer parte disso, né, é muito legal, ver realmente tudo que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? E eu acho isso muito legal nesse sentido de detalhes, como, por exemplo, ele era surfista, ele ganhou uma Bíblia de surfista, e hoje ele tem o Ministério Surfista de Cristo, que ele participa e serve, né, pra glória de Deus. A gente serve juntos. Eu lembro até um parênteses que nessa conferência que a gente foi, eu e a Li, a gente achou que nem era pra gente participar, lembra? A gente ficou lá fora e a gente queria pegar sol. E daí, de repente, eles falaram, vocês não vão participar do culto? E a gente, não, é dos meninos, né? Não, participa com a gente do culto. Elas insistiram, assim, a gente, tá. A gente não tinha nem roupa, porque a gente tava, né, tipo, ainda bem que eram surfistas, que daí realmente era a mesma roupa. Mas daí a gente chegou no culto e, Deus falou muito claro pra gente que eles tinham, né, um plano lindo aqui pra cidade com esse ministério, e a gente orou horrores, e do nada a gente tava super inclusa naquilo, e Deus tinha planos, né, pras meninas dentro do ministério também, enfim. E o que é muito doido é isso, é que Deus pode fazer as coisas que Ele quer, do jeito que Ele quer, sem a gente, mas Ele permite que a gente participe, e participar disso é incrível, só traz felicidade. Hoje, a gente casado, né, novos, assim, é muito legal ver a nossa dependência de Deus em tudo, em todas as decisões, sabe? Desde comprar um cachorro, comprar uma bicicleta, pagar uma conta, enfim, todos os detalhes são baseados na provisão de Deus, assim. Tudo a gente pergunta pra Deus, realmente é pra fazer isso agora? É pra gastar com isso agora? As coisas que a gente ganha de presente, por exemplo, né, um emprego bom, né, enfim, tudo a gente dá glória a Deus, assim, sabe? Cada continha paga, porque a gente passou perrengue também no começo do casamento, em que os dois ficaram desempregados, e o tempo todo a gente sabia que a gente casou debaixo da vontade de Deus,
no tempo de Deus, com a bênção dele, e a gente sabia que ele não ia deixar faltar nada. Então, mesmo na dificuldade, a gente sempre agradeceu a Deus, sempre, né, dedicou tudo pra ele. E isso realmente, como eu disse, não tem preço, assim. Não porque a gente merece algo, não porque a gente é bom o suficiente pra ter algo, e não porque as coisas aconteceram por nós, mas é por quem ele é e por tudo que ele faz através de nós. Então, realmente um privilégio, e a gente conta disso realmente com alegria e ansiosos para que vocês também se disponham nesse sentido, porque realmente Deus tem planos lindos, né, para a vida de cada um, para a vida de cada jovem, né? Deus fala na Bíblia que a gente tem que aproveitar a nossa mocidade, tem que aproveitar a nossa juventude. Então, não tem que esperar, né, tá casado, ter filho, não sei o quê, para viver realmente o que ele tem para nós. É hoje, sabe? É hoje, assim, o que você tem feito hoje, que tem refletido no teu dia a dia, ou que você espera que tenha consequências diferentes lá na frente, sabe? Foi uma decisão do Lê um dia, de realmente não, a partir de agora eu entrego tudo que eu faço pra Deus e Ele transforma a minha vida. E pra mim, mesma coisa, nasci na igreja, mas foi nesse mesmo acampamento e não é pelo acampamento em si, mas é porque Deus realmente Ele usa as ferramentas que Ele quiser, né? Mas a nossa vida realmente foi esse acampamento, e foi no acampamento que realmente eu percebi que era só eu simplesmente entregar toda a minha vontade na vontade de Deus, sabe? Que realmente fosse a vontade dele na minha vida. Mas obviamente meu testemunho é para outro vídeo. Mas a partir daí, realmente Deus foi transformando, e a gente vive ansioso no bom sentido para viver tudo que ainda Deus quer fazer através de nós e nas nossas famílias. Ainda tem muito o que fazer. Ainda tem muito o que fazer na nossa igreja, a gente viu crescer, a gente entrou numa igreja que não tinha jovens e hoje a gente tem essa galera aí. Você faz parte disso, você que está assistindo esse vídeo faz parte do PIB Jovem. Então, corre com a gente, né? Acho que é aquele sentido do vídeo do discipulado que está tendo nos domingos, a partir de agora, que é realmente caminhar junto, correr junto, isso faz toda a diferença. Então, acho que é isso. Mais alguma coisa que você lembra? Acho que não. Como eu falei que eu sou meio tímido, mas aí a gente começa a falar, começa a se empolgar, e aí a gente começa a ficar a misturar tudo e confundir as coisas. Espero que vocês tenham entendido. Eu acho que é isso. Não sei se eu deixei alguma coisa muito importante. Não, acho que o principal realmente é isso. É muito legal ver o que, né, como ele era e como tem se transformado para ser mais parecido com Cristo, né? É um privilégio poder acompanhar isso, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui com a gente, dessa conversa. Se você está assistindo esse vídeo ao vivo durante o PIB Jovem, o horário do PIB Jovem, nós vamos para o Instagram, que nem o Ale fala Instagram, no Instagram, pra gente estar ao vivo lá, respondendo as perguntas e dúvidas que vocês tiverem. Pode ser sobre a nossa vida, pode ser sobre a vida pessoal do Lê. Se tiver alguma coisa, a gente vai estar lá respondendo. A gente só vai aparecer, dar um oi da nossa casa aqui também. E se não, tudo bem. Espero que vocês tenham sido edificados de alguma maneira através desse vídeo. E contem com a gente. A gente está sempre à disposição no que vocês precisarem. É isso aí. É isso? Valeu, galera. Beijo. Tchau!